Bom, galera, vamos para a primeira tentativa de react. Um vídeo do Richard com o Serjão falando de aquecimento global. Vamos ver no que vai dar isso aqui. Hoje o problema é o ser humano. As mudanças são antropogênicas, quer dizer, 100% das mudanças que a gente tem, o que a gente está vendo hoje, são do ser humano. A aceleração Mas da quem mudança. diz isso? Todos os estudos que a gente Não faz. diz todos os estudos. Desculpa, Serjão. Faz. E eu te amo, mas não são. Isso depende do livro que você lê. O Book ou o Red Book? Não é, cara. Aí é que tá, porque é o que eu tô te falando. Se você pegar 97% dos daqueles artigos... que são publicados, daqueles que são que a gente quer ler, daquelas que as pessoas estão publicando. Ô, Richard, quando você quer publicar um artigo, porque esse é o artigo publicado, né? A ciência se faz atualmente com artigos publicados. Então, o que você tem? Um consenso hoje, né? Quase um consenso absoluto, de que as mudanças da forma como elas estão acontecendo se dão por ações antrópicas. Isso é um fato. O que acontece? Eu já vi outros vídeos do Richard mais antigos, que ele acha que o ser humano é muito pequeno para causar uma mudança significativa no planeta. E de fato, assim, pode parecer que é, né? Nós somos uma espécie só, apesar de ter mudado praticamente toda a paisagem, toda não, né? Mas a maior parte da paisagem do planeta. A gente é um único organismo e ele acha que a gente não teria força para causar uma mudança climática a esse nível. Só que o que acontece? Partindo da produção de carbono, que o carbono tem um ciclo, né? Quem lembra da escola vai lembrar que ele tem um ciclo do carbono. E, de fato, a produção natural de carbono por questões naturais é muito maior do que a nossa. Isso é um fato. Só que 99% desse carbono ele vai para sumidouros, ele vai entrar no ciclo novamente. Então ele vai ser absorvido pelos oceanos, vai ser sequestrado pela vegetação, pelo próprio solo. Então você fica com uma fatia muito pequenininha desse carbono que vai continuar na atmosfera, aquecendo de fato o planeta. Por outro lado, a ação antrópica é o oposto. A maior parte não, né? Não vou ser leviano aqui. O último estudo mostrou que em torno de 44% dessa produção do ser humano fica na atmosfera. Então você tem, da produção total do planeta, 95%, de todo o carbono produzido, mas apenas 1% desses 95% ficam na atmosfera. E você tem do ser humano, esses outros 5%, você tem quase metade, aí, próxima à metade, que fica na atmosfera. Então você praticamente quase quadriplicou a quantidade de carbono, de óxido de carbono dissolvido na atmosfera e aquecendo o planeta muito mais rápido, né? Então uma coisa que era para durar muitos milhares de anos vai acontecer em poucos anos, né? Poucas décadas. E estão divulgando. Você sabe que eu sou um cara de mente aberta. Não, eu sei. Não importa. Eu quero seguir aquilo que é o melhor. Mas assim, você acha que realmente o impacto nosso hoje está fazendo com que esse planeta mude de forma... Com que a atmosfera mude? Nós temos um blink of the eye, que nós temos um piscar de olhos, que nós hoje temos leitura. No nosso planeta a gente tem uma leitura muito, muito estreita, na minha opinião. Sim. E a gente baseia nessa leitura estreita para fazer as nossas projeções e entender o nosso planeta. Eu acho isso muito simplório, cara. Mas aí que tá, a gente não baseia só nas medidas que da gente tá vivo. Aí você vê um pouco do que o Richard faltou ele dar uma revisada da literatura, né? Tem trabalhos básicos que mostram isso. Mas é legal esse questionamento, um questionamento bem popular. Então não vou criticar, não. Eu acho que é bacana, porque muitas pessoas pensam assim, né? Principalmente depois que acho que é Felício, ele foi lá no Jô há muitos anos atrás, desde então as pessoas negam o aquecimento global pra caramba. Então, por exemplo, como que a gente faz? A gente vai lá na Amazônia, inclusive na Antártica. Tem um documentário, inclusive tem um documentário do Pirula muito bom, mostrando vários professores, vários pesquisadores nessa área falando sobre isso. Tira uma coluna de gelo gigantesca. E o carbono, como era naquela época? Exatamente. E aí a gente consegue estudar o nível de dióxido de carbono. Era muito mais baixo que agora. Há quanto tempo atrás? Aí tem vários períodos. Tá. Entendeu? O nível que a gente já está hoje é mais o nível alto... máximo da época de todas. Isso aí. Agora, o que você está falando é o seguinte: o planeta já esfriou e já aqueceu várias vezes? Já. O ciclo de Milankovitch. É isso. Só que qual que é o problema do ciclo de Milankovitch? Quanto tempo dura um ciclo de Milankovitch? O mais curto de todos: 26 mil anos.
Então... É isso que eu comento, sabe? Porque as pessoas falam, mas antigamente chegou em momentos que era muito mais quente, né? Na era dos dinossauros lá, era muito mais quente e o planeta tá aí. Mas esse aquecimento e esfriamento ele é muito lento. Ele é em escala geológica, né? Ele é 20, 30, 40, 80 mil anos. Então, muitas vezes dá tempo das espécies irem se adaptando, aí se aclimatando a esse tipo de mudança, né? Você tem migrações, tanto de animais, de outros seres vivos que conseguem, de fato, né? Eles vão migrando para áreas mais frias, se eles dependem dessa microtemperatura. Os próprios corais, você tem um aquecimento, não tem como eles se adaptar. E mesmo as árvores, né? As pessoas acham que as árvores não têm movimento, elas não têm movimento do indivíduo, mas elas têm movimento como um grupo, né? Por gerações. Então, se existe uma árvore que ela depende de um ambiente mais frio, ela tende a ter seus descendentes em ambientes em altitudes mais altas, né? Em altitudes maiores, para conseguir acompanhar essa temperatura e conseguirem se manter por mais tempo vivas e não serem extintas. Então, se ele permite esse tempo. Agora, se você diminui essa escala, a árvore não consegue passar de uma geração para outra ao ponto de acompanhar a temperatura mínima que ela precisa. E aí, durante esse período, ela pode sucumbir. É a época do Holoceno, é o período do degelo e degelo. Então você degelo tem e degelo. 26 mil anos para aquele negócio mudar. Em quanto tempo? Por exemplo, 26 mil anos. Quando os dinossauros existiam aqui, era muito mais quente. 66 milhões de anos atrás. Era mais quente. Para trás. Isso. Era mais quente. Não era mais mais quente. Era mais quente. Era mais quente. Mas o problema, aí que tá, o problema não é só a temperatura. O problema é a quantidade de gás de efeito estufa, entendeu? Que você tem na atmosfera. Vários outros fatores que levam. A temperatura, é que aí que tá, o meu negócio é o seguinte. A temperatura é um dos fatores, entendeu? Mas você tem vários outros fatores que impactam. Então, para mim, o mais grave de todos eles é a concentração mesmo de CO2. É o CO2, Beleza. é o dióxido de carbono. Entendeu? Tá preparado hoje? Tô preparado. Porque a conversa vai ser Hoje boa. a gente pode ter 5, 6 horas de podcast. Assentem-se nas cadeiras, senhores e senhoras. E eu Vamos falar trouxe de vocês carbono. pra isso, entendeu? Não é Vamos falar vocês de estão carbono. Aqui. Porque eu acho isso importante a gente falar com a mente aberta e consciência. Sim. E você é o cara da ciência. E eu sou teu fã. Tamo junto, Então, beleza. Você certamente tem muito mais estudo do que eu nesse segmento, do que nós estamos falando, mas assim, vamos falar de carbono no primórdio e no básico, tá? O que é sequestro de carbono? O sequestro? O que é? O sequestro é o carbono que você tira ele da atmosfera pra... Zoada essas perguntinhas, né? Parece que tá testando o cara. Enfia onde? Fazer... Enfia onde? As árvores, por exemplo. Top, beleza. Então Só nós que aí temos qual uma que é o problema da floresta árvore? maravilhosa. Isso. Top. Uma floresta maravilhosa, aquela deusética, aquela onde aquele cara, como chama aquele cara que tem pé de cabra e toca a flauta? O sátiro. Sátiro. Cara, é por isso que esse cara tá aqui. Junior Shed cultura. Percorrendo aquele espaço e tá lindo, maravilhoso. Uma floresta, ela sequestra carbono parada ali, daquele jeito. Não, mas ela já sequestrou, né? Porque Perfeito, a então árvore parou, tá e parou. Tá ótimo. Então não tá sequestrando mais. Mas qual que é o Porque ela problema entrega, ela toma. Mas qual que é o problema da gente queimar a árvore? Ninguém tá falando em queimar. Alguém falou em queimar árvore? Não. Beleza. Eu vou... Só para explicar, não sei se eles vão entrar nisso no futuro, quando você queima a árvore, a madeira, enfim, ou o combustível fóssil, né, no caso, né, quando você usa combustível fóssil como combustível de um veículo, por exemplo, a queimar gasolina, todo esse carbono que ficou acumulado lá, né, todo o carbono que a árvore sequestrou, ele é novamente lançado para a atmosfera. E aí você perdeu todo esse trabalho que a árvore fez durante décadas ou até séculos. Vai lá e corta uma árvore. O que é isso aqui? A árvore? Isso aqui é o quê? Isso aqui é o quê? Não é árvore. É o quê? Sim. Não Madeira. é árvore. É o quê? Carbono. Carbono. Carbono está aqui dentro. Perfeito? Perfeito. Então, quando a gente tira uma árvore da floresta, a gente encerra aquele carbono que está dentro e transforma em bens que quaisquer. Mesa,
piso que nem tem aqui. Tem um monte de madeira. Aqui tem um monte de madeira. tudo. Aqui sabe que tem um monte de carbono enclausurado. Um monte Top. de petróleo. Igual eu falo pro pessoal, é tudo isso aqui em volta da gente é petróleo. Top demais. Seria Isso aí. petróleo no Qual o futuro, problema né? de cortar uma árvore? Ficasse alguns milhões de anos. Aí sob pressão. no caso da floresta, Não. Qual o problema de cortar? regulação, pra Qual o problema de regulação cortar uma climática. árvore? Pode cortar a árvore ou não? pode cortar. Pode. se Pode ou você- não? Bem eu manejado. não sou muito a favor, não, entendeu? Então você gosta de deixar a floresta ali parada, é isso? Não, você pode cortar com tanto Tudo que você que repõe. acumulou, tudo que aquela acumulou. Não, eu tô falando de um. Vamos pegar vamos pegar esse espaço aqui. Beleza. Hoje vai ser dia, hein? Se Vai prepara, lá. Sacane. Esse espaço aqui. Richard é muito floresta mala, né? que tem aqui. Ela já enclausurou tudo que tinha que enclausurar ou não? Quando cai uma árvore aqui, o que acontece com essa árvore? Com o carbono dela. Vai ser decomposto. E vai pra onde? Aí vai pra terra, né? E pra onde? Ou seja, é devolvida. Mas não pra atmosfera. Pra onde ela vai? Pro... É só uma correçãozinha, quando tem a decomposição, pode sim para a atmosfera, né? A decomposição ela libera carbono para a atmosfera, faz parte do processo natural, parte fica no solo, é fixado, mas parte vai para a atmosfera. Pra dentro da terra, pra terra, né? Ela vai só pra terra? Não é pra... Não vai nada pra atmosfera. Se você queimar, aí você devolve o carbono pra atmosfera. Perfeito. Caiu essa árvore. Isso. Perfeito. Se eu retiro essa árvore antes dela cair, uma jardinagem, Ah, sim, não. trabalho Isso pode sim, ela. Claro. Não, mas é importante isso dizer. Porque as pessoas acreditam hoje, por conta das narrativas que a gente tem, porque você é dono da ciência, você tem conhecimento, ele não sabe porra nenhuma. O que acontece com uma árvore? Explica o ciclo de uma árvore na natureza. O ciclo? Já não sabe. Richard é muito mala, meu Deus do céu. Entende porra nenhuma. Explica aí. Olha lá, não sabe porra nenhuma. Então, é isso. Sim, ela cai, ela decompõe, volta pra lá e tudo volta bem. pra lá, ok. Isso aí. Maravilha. Então o Júnior Chefe ficou sem graça com essa. Se eu pego essa árvore no seu momento mais maravilhoso da sua terra, músculo gostoso, Eu tô treinando, voltei pra academia. e eu pego essa árvore e transformo ela, encerro ela num móvel, num piso, Sim, não sei o quê. tudo bem. Acabei com o problema. Perfeito. Abri aquele espaço na floresta. O sol bate no chão da floresta. Os filhos daquela árvore estão ali, só esperando o momento glorioso de poderem fazer o quê? Subir Sim. até o dossel. Nesse momento, elas vão incorporando, porque vão crescendo e vão fazendo o quê? Vão Sequestro sequestrando de com carbono. Isso aí. Então, uma floresta manejada. Ah, aí sim. Boa. Então, cortar a árvore é bom ou ruim? Se for manejado? Se for manejado, Cortar a não. árvore é bom ou ruim? Depende. Depende. Não precisa tirar da floresta, né, em si. Tudo bem, tem madeiras que demoram muito e tudo mais, mas manejado é uma opção. Mas você tem outras formas, né, de ter plantios, né, de pinos, até de árvores de lei, né, sistemas de agrofloresta, que você planta lá árvores que a longo prazo vão conseguir trazer recurso. Tem gente que vê como aposentadoria. Então, tem outras formas. Não precisa tirar necessariamente da floresta, apesar de ser uma opção, se você conseguir manejar legal e tudo mais, pode ser sim uma opção. Mas, e é interessante isso que o Richard está falando, concordo com ele nisso. Eu acho que essa visão de que, né, tem muita gente que acha que tudo de madeira, não, mas isso aqui é de madeira, não pode, porque não é sustentável. Muito pelo contrário. A madeira, você usar produtos que vão ter uma alta durabilidade, né, que vão durar por muito tempo, produtos de madeira, é muito bom. É muito bom mesmo, porque eles conseguem aprisionar, né, eles mantêm aquele carbono lá por longos períodos, enquanto isso você dá oportunidade para novas árvores surgirem. Só que se você não plantar nada também lá, se você não fizer nada ali, também não é um problema. Tem que ser manejado, tem que ser feito todo um programa para isso acontecer. Mas é interessante, né? Se tivessem mais casas de madeira, muitas casas de madeira, né? São Paulo inteiro fosse feito de madeira, creio que não seja viável, não sou engenheiro para falar, mas com certeza a gente diminui muito o carbono atmosférico. Óbvio se isso daí fosse replantado, né? Depende, claro, depende. Depende. Mas se Depende você for do para uma manejamento. escola hoje e Tá. perguntar, cortar árvore é bom ou ruim? Todas as crianças sim. vão falar é ruim. É ruim. Então a gente tem que tomar. A gente é responsável
por 50 anos de desinformação com as crianças que não estão aprendendo na escola o que é sequestro de carbono, papai. Isso aí é verdade. E tá na hora. Então, por quê? Porque a gente só conta com isso. Eu vim Mas pra aí- cá e falei, tô mas com aí tem 2 que meninas de explicar. burnout. Burnout, além de tudo, o quê? É queimar. Burnout pra carbono. Vieram 2 meninas do meu... Caraca, o que tem a ver as meninas com burnout? O que tem a ver as meninas tendo problema psicológico com o assunto? Mas bem, vamos ver qual que vai ser a linha dele. Vamos ver pra onde vai. O financeiro, eu não consigo movimentar minha conta corrente, papai. Eu tô desesperado, vai tomar no cu. Burnout, tão de burnout, e eu não consigo movimentar. Eu tô aqui queimando pra produzir e eu não consigo do outro lado. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: a gente desinformou as pessoas durante anos. A gente tem que ser A gente muito formou cuidadoso errado, né? quando a gente fala Claro. de mudança climática, o que é a coisa. Por quê? Se eu virar e falar assim, vamos lá, tá pronto pra hoje pra mim? Sim. Caça. Aí, caça, eu já não entendo. Ah, mas Pô, Richard, você vai falar de caça com o Serjão, cara? Tava num assunto tão legal. Tomara que volte, vamos ver. tem opinião ou não? De caça? Você já foi cancelado? Foda-se. Eu já Não faz fui. a diferença. Não faz porra nenhuma diferença. Só pergunta Ó, difícil corte hoje, hein, bom. Sérgio? Não, mano, o cara me convidou e tá aqui. É a primeira vez que a gente tá aqui num papo cabeça, cara. É isso aí. Entendeu? Porque eu acho que assim, o que tá acontecendo? As Não. pessoas estão desinformadas. Então, As pessoas não têm sim. conhecimento Mas científico, cara. o lance da árvore, aí você falou muito bem. A Isso, gente Sérgio, fazer volta pro assunto. manejado, show de bola. Beleza. E o que é caça? Aí, beleza. É manejo de animais. Manejo de animal, exatamente. Mas ele não gosta de caçar. Depende, né? Não é bem assim. Tem a caça que pode ser, sim, manejada e eventualmente pode até colaborar para conservação, para a população local, né? A gente tem a pesca, né? Pensando em caça, nada mais é do que a caça de peixes, mas também pode ser extremamente predatória. Tem caças e caças, assim como tem derrubada de árvores, de florestas, enfim, né? Não é qualquer caça que é boa, não é qualquer árvore caindo que é bom. Tomar cuidado com essas falas do Richard aí. Ah, eu também não. Eu também não, mas eu sou biólogo. Eu não posso desconsiderar, assim como você, de abrir a sua mente para qualquer coisa. Por exemplo, você tem certeza que tem eu já ouvi muitas vezes, cara, eu sou fã de verdade, Vai cara, lá. eu discuto pra caralho. Tem extraterrestre ou não? Meu Deus do céu. Mano, o Richard, ele não consegue manter uma linha, cara. Meu Deus do céu, ele puxou extraterrestre. Tudo bem, o Serjão era dele, mas porra, velho. Não sabemos, né? Não sabemos. Não, mas qual a sua opinião? Hoje, aqui na Terra? Não, aqui na Terra Você não tem acha que nem... já passou, já teve? Eu? É. Particularmente? Rata na Eu ba- acho que não. Eu acho que não. Você acha que não? Eu acho que Beleza, não. é a sua opinião. É a minha opinião. Em cima Aí daquilo sim. É. que você foi apresentado cientificamente. Certo? Isso. Mas assim, não dá pra comprovar. Assim, a comprovação que a gente tem hoje da ciência, não existe evidência de vida fora da Terra. Ponto, hoje. Amanhã pode ser que a gente descubra e tudo bem. Mas hoje é isso. Tudo tá em mudança, tudo tá em descoberta. Isso aí. Beleza. O Richard tá parecendo um tiozão, ó, com as camisas abertas, falando assim, mudando de assunto. Parece aquele tiozão no bar. Mas e os ETs, hein? Eu nem sei por que perguntei isso pra você, Olha lá. foda-se, mas eu vou Ninguém chegar lá. sabe, ok? Richard. Ninguém sabe por que você perguntou isso. O que acontece com a maioria das pessoas? Você tem um conhecimento científico, você sabe como o planeta funciona. Sim. Mesmo que você não tenha detalhes, porque você tem o teu campo de atuação, mas você sabe como o planeta funciona, é um ser vivo e tem suas variações de altas, baixas, etc. claro. Né? Nunca foi igual. A gente faz uma avaliação, o cara tem no mínimo 4 bilhão e meio, se não for 5. Esse planeta já sofreu altas e baixas Não, na sua é o ciclo, são ciclos de E são Milankovitch. ciclos. Tem vários, tem de 26, tem de 50, tem de 80 mil anos, tem tudo isso aí. Perfeito. Já teve mais quente, já teve mais frio e tudo mais. Qual que é o problema todo? Tá. O problema todo é essas variações de 20 mil anos, 30, 50, 80, são, acho que tem até mais, tem de 100, cento e tantos mil. Nós estamos falando em variações que demoram 80 mil anos para acontecer.
O problema é que hoje, com os estudos que a gente está vendo variações que demoram 15, 20 anos para acontecer. Exato, exato. É esse o problema. Coisas que antes demorariam milhares, a gente está vendo em pouquíssimo tempo, né? A gente tem projeções em modelagens sendo feitas que, sei lá, 2050 já até 2050 já mudou muita coisa. Em relação à temperatura média global, desde a da Revolução Industrial para cá, cara, muita coisa mudou. Você olha os gráficos de temperatura média, né? As pessoas às vezes se confundem, porque olha, mas ano passado fez mó frio. Agora tá no verão e tá fazendo frio. Não é assim que funciona, né? Tem toda uma análise de temperatura média global. É bem mais delicado que isso. Não é uma conta simples. Entendeu? Isso pro planeta tem problema? Então vamos responder. Pro planeta não tem problema nenhum. Mas para nós que vivemos aqui, o que acontece? Eu moro numa região, aí deu uma grande chuva hoje. Aí eu sei que daqui um ano, porque é mais ou menos esse ciclo, daria uma outra chuva. Então eu tenho um ano para me recuperar. O que está acontecendo hoje? Essa chuva que era para acontecer a cada ano, ela está acontecendo a cada 3 meses. Aí quem mora naquela região não se recupera daquela chuva, entendeu? Então inundou o Rio Grande do Sul. Os caras mal conseguiram se recuperar, veio e inundou de novo, entendeu? Ali não quer dizer que foi só o clima, não. É que aí tem vários outros fatores também. Isso aí eu concordo no ponto de que todo mundo coloca só a culpa na mudança climática. Tá errado também. Não é. Mudança tem climática vários outros... antropogênica. Antropogênica. Tá. Mas tem vários outros fatores. O Rio Grande do Sul não foi só mudança climática. Foi problema lá, não fizeram os canais na Lagoa dos Patos, que era um negócio que era prometido. Que o Sérgio aponta também, eu falei mais da biodiversidade, né? Mas tem também a questão social, né? Quanto menor é o intervalo entre essas crises que a gente tem, né? Essas situações pontuais, né? A gente sempre vê aqui no litoral, né? Minas é um lugar que sofre muito com isso, Rio de Janeiro, São Paulo, São Sebastião também um tempo atrás. Então, a tendência é que isso daí, cada vez os espaços encurtem mais e fica mais difícil de fazer manutenções, né? Fazer a manutenção do local para as pessoas conseguirem se manter. Vai ficando muito caro. E as pessoas o lugar começa a desvalorizar, porque ninguém quer morar num lugar que tem problema todo ano, tem problema a cada 6 meses. E aí tem uma série de fatores que acabam ajudando para aquilo acontecer. Mas pegando só o clima, tentando isolar só essa variável, o que está acontecendo, o que a gente está vendo hoje é que mudanças que demoravam anos para acontecer, elas estão acontecendo de forma muito mais rápida. Então, em determinados lugares, a gente não consegue recuperar a tempo daquela mudança acontecer de novo. Ok, vamos supor que a culpa seja nossa. Eu vou assumir. É o ser humano que está acelerando esse processo. Eu não tenho dúvida que o ser humano é mais ou menos assim, como o peido da vaca, que não é o peido, é o arroto, e que constitui 3% do problema. Que é o metano, tá? né? Que o pessoal brinca. 3%, mas virou o problema. Ah, não, esse arroto da vaca, ele fala que é 3%, não sei de onde tirou esse número, é porque o metano é um gás que ele impacta muito mais a atmosfera, mas tem um ponto, né? Ele não fica por muito tempo como o carbono fica. O carbono fica aí por longos períodos, enquanto o metano fica no máximo 12 anos e depois ele é oxidado. Então, o que a gente tem? Se você tem um aumento no número do gado, você vai ter um aquecimento, mas se, por exemplo, se manter por 12 anos, ele não fede nem cheira. Porque 12 anos ele vai começar a oxidar e é isso. É só se você começa a aumentar. Do mesmo jeito que você começa a diminuir a quantidade de ruminantes, né? Não só o gado, mas ruminantes como um todo, você também começa a diminuir a taxa de metano. Então é muito mais fácil de lidar, apesar dele ser muito mais impactante. Mas vai lembrar também que a produção, principalmente de ruminantes, né, que é uma produção pouco efetiva quando a gente pensa na quantidade de proteína, de calorias que você produz. Você precisa de muito espaço, você precisa de muito alimento, muita água. Você também tem a produção de carbono de outras formas, né? Toda a cadeia produtiva tem vários pontos onde você tem emissão de gás carbônico. Então, não é só o arrotinho da vaca lá que dá esse problema. Isso aí a gente sabe. A maximização, mas aí é a narrativa, tá? né? Aí é a sim, narrativa, aí beleza. Vamos supor que, ok, eu vou assumir a culpa. Aí eu vou perguntar para você. Ok, temos que resolver? Tá. Sugestões? Sugestões? Então vamos lá. Vamos lá. Primeira Vamos coisa, ver. investir em fusão nuclear.
Para mim, Aí é legal, hein? Fusão nuclear me apetece. Gosto dessa ideia. Apesar das pessoas ter preconceito, né? Por causa de eventuais acidentes que ocorreram muito tempo atrás, a fusão nuclear, pô, você consegue uma quantidade infinita praticamente de energia em um espaço super pequeno, sem resíduo nenhum. Se não me engano, só calor, assim. Então a galera coloca no mar, coisa assim, que a própria água ela já consegue neutralizar esse aumento de temperatura. Então, se não tem resíduo nenhum, é excelente. Tendo tecnologia para isso, é a melhor opção, assim, no sentido de custo-benefício. é isso. A salvação do planeta, para mim, é fusão nuclear. Fusão. E eu não discordo. Fusão, não Eu não fissão. discordo. Fusão. Tá, e, ok. agora eu tenho uma nova que eu estou estudando bastante. Hidrogênio. Mas não o hidrogênio produzido. Nós descobrimos que dentro da Terra nós temos bilhões de toneladas de hidrogênio pronto para ser... Porra. Qual que é o grande Sabia problema isso do não. hidrogênio? Você Novidade. pega uma biomassa, da biomassa você gera hidrogênio. Você tem que guardar aquele hidrogênio. Guardar o hidrogênio é um negócio muito complicado. Perigoso, né? Perigoso, É. pode dar um monte de problema. A Terra já tem toneladas de hidrogênio guardado. Se a gente investir em como encontrar este hidrogênio, que aí é um problema, porque ele é difícil, e usar esse hidrogênio, salvamos o planeta. Hidrogênio Para não combustível. para combustível, mas não o produzido, tá, pessoal? Não é o hidrogênio, não é o hidrogênio azul, nem o rosa, nem o verde, nem é esse. É o hidrogênio que a Terra já tem. Esse tá lá. É só Doideira, a não gente sabia extrair disso, não. ele e usar. Hidrogênio e fusão nuclear. Pesquisar. Acabou. Pra mim é isso. Tinha que investir massivamente em fusão nuclear. Entendeu? Também acho, pelo menos a tecnologia. mas tinha que... E só uma pergunta, tá? Pra quanto tempo isso daí, digamos, tem viabilidade técnica, tem tecnologia pra isso acontecer? Pra qual deles? Pra Ó, que explorar legal. o hidrogênio, que tá lá o embaixo? hidrogênio tem. Não, a gente tem que achar. O problema do hidrogênio é achar, mas aí você investe em técnicas pra achar onde que tá o hidrogênio. Então você acha que o negócio da elétrico, Não, ele... pra mim nada... Não, ó, vamos lá. Eólica não é a solução. Solar não é a Por que solução. eólica nessa solução? Cara, eólica, eu tive na Islândia agora há pouco tempo, né? E aí eu tive questão de conversar com o pessoal lá sobre isso. Porque lá tem muito vento. Aí eu falei, cara, por que vocês não põem energia eólica aqui? O islandês falou comigo. Não podemos pôr. Por quê? A energia eólica, quando você põe aquela torre gigantesca ali, ela altera o ambiente pra caramba. E sabe o que ela tá fazendo? Ela tá... Aí você vai manjar mais que eu. Ela tá alterando a rota de migração de aves, cara. Não, isso... Eu trabalhei um tempo em parques eólicos, né? Com resgate de fauna. E o que eu percebi? O parque eólico... Eu trabalhei nos três, na verdade. Em parques eólicos, na instalação, né, de parques de energia fotovoltaica, que é a energia solar, e nas hidrelétricas. E o que a gente vê? Para mim, o que menos eu vi impacto foi no parque eólico. Porque depois que ele está pronto, na hora da produção você tem, né, que abrir, mas depois ele fica só trechos de estrada, que são pouco usadas, então a fauna ela consegue usar aquilo lá ainda. Poucas árvores são derrubadas nesse processo. E as pás, elas têm um problema porque elas matam eventualmente aves. Não via muitas, tá? Nos trabalhos, eu sei que tem bastante colisão, mas nos trabalhos, nesse lugar que eu trabalhei num lugar só lá na Bahia, eu não via muita morte de aves, eu via a morte de morcegos bastante. Morcegos eles têm um problema, né? Que eles são bem menorzinhos, né? No geral, eles são bem mais delicados. E aí eles têm um negócio chamado barotrauma. Se ele passa perto de uma pá, né, quem já teve a oportunidade de ficar embaixo de um aerogerador, né? Daquele que fica aquele ventiladorzão, percebe que ele passa numa velocidade ali, numa pressão. Vuf, vuf, então aquilo lá, só a pressão daquilo perto do morcego, ele estoura o pulmão do morcego. Então ele tem um barotrauma. Então eu já cheguei em lugar que eu cheguei perto, assim, tinha 30, 40 morcegos mortos. Passou o grupão, blum, morreu todo mundo. Aves eu peguei algumas, inclusive aves grandes, né, de gaviões, algumas pombinhas, mas assim, eu via menos do que morcego. Porque morcego quando vinha era uma leva de uma vez, né, que os bichos estavam voando tudo meio junto, e aí morria um monte de uma vez. Mas tem isso também, muda a rota de vento, muda a rota de chuva, né? Porque se o vento está diferente, a chuva também fica diferente. Eventualmente muda a rota migratória de aves. Então tem esse problema. A energia fotovoltaica, você tem que abrir um campo gigante. Geralmente eles abrem esse campo em locais que não produzem, porque senão fica muito caro para as pessoas que vão montar. Então elas
pega esse campão e abre num lugar que era mata, então tem que desmatar lá. O último que eu fiz foram 1.000 campos de futebol, então foi uma área gigantesca, imagina. Desmatou 1.000 campos de futebol de cerrado. E tem um problema também, porque aquela área fica praticamente morta, né? Não pode ter planta embaixo, então eles passam tipo um robozinho que fica limpando aquilo tudo. Então fica uma área desértica. E muitas aves aquáticas às vezes batem nos painéis, né, nas placas solares, porque do alto parece aquilo um riozão, né? Parece uma lagoa, que ela brilha, escura. Então elas vão e batem, acontece com frequência, inclusive. Então tem esse problema. E a hidrelétrica, acho que é o que mais impacta, porque você tem que alagar uma área gigantesca, você muda o fluxo do rio, os peixes de profundidade geralmente desaparecem desse lugar, porque não tem mais oxigênio lá no fundo, fica muito mais fundo do que normalmente seria. Então você muda toda a dinâmica, além de ter também que desmatar uma área gigantesca para ser represa. Então todas elas causam impacto. A vantagem é, depois de pronta, o impacto diminui e você consegue ter uma energia lá constante, né? Que não é, por exemplo, como a queima de carvão mineral, que tem lá na Europa bastante ainda, né? Que você fica emitindo CO2 a rodo lá para a atmosfera. Então você tem prejuízo, você tem impacto, mas é menos do que a queima de carvão. Com certeza. Olha que loucura que tá acontecendo. Mas além disso, tem porque mata muita ave, cara. Mata muita ave. Então as aves, elas aprenderam que elas não podem passar por ali, elas estão mudando a rota. Olha que doideira, né? E o pessoal na Islândia falou isso. Lá na Islândia eles investem muito. Não só pelo medo de passar, mas pelo vento também, né? Como mudou o vento, elas acompanham o vento para ter que gastar menos energia. Muito em energia geotérmica. Excelente. Lá tem vulcão pra caramba. O cara põe um cano ali onde tá saindo aquele vapor ali de ar, acabou, cara. Tá feito, entendeu? Então, hidrelétrica é problema. A gente inunda uma área gigantesca. Solar, às vezes você tem que... todo tipo de energia tem problema. O único que não tem, fusão nuclear. E hidrogênio produzindo. O que tá lá. E o resultado da fusão nuclear? O resultado da fusão nuclear, cara, é energia praticamente infinita. É muito massa. E não tem... Parece mentira. Não tem descarte e deu qualquer problema, você puxa da tomada, acabou. Você desligou o reator, acabou. Não é igual fissão. Porque a fissão nuclear, quando você quebra o átomo, você gera lixo radioativo. A fusão não gera. A fusão não gera resíduo. Isso é simples? Não é simples. Mas tem muitos países. Quais países estão investindo pesadamente nisso hoje? França, muito. Alemanha, demais. A China, que tem o segundo sol chinês. Que eu vejo os caras com carro elétrico, né? Virou a solução do O meu planeta. é carro elétrico. Não, beleza. Mas aqui, pelo menos, você tá carregando uma hidroelétrica. Agora, você vai lá numa termoelétrica na Alemanha e sim, chuva... Porra, não faz muito sentido pra mim, cara. Eu já falei isso aí pro pessoal. O carro elétrico, ele não é a solução. O carro elétrico, eu já falei isso aí, o carro elétrico, ele pode ajudar no microclima. Sim. Por exemplo, uma cidade igual São Paulo, se você eletrificar a frota de ônibus, é a solução para tudo? Não, mas para o microclima de São Paulo, ajudaria. Excelente. Entendeu? Para as coisas que você diminui os bolsões de calor, né? A inversão térmica é interessante mesmo. Então, com certeza, pelo menos para a população, né? População principalmente mais pobre, que não consegue comprar um ar-condicionado e tudo mais, e ajudar bastante. Ter uma melhoria de qualidade de vida significativa aí. Acontece aqui, aquele lance da inversão térmica que a gente tem, aquilo lá ajudaria muito se a gente eletrificar só a frota de ônibus. Não precisava nem ser os carros, não. Só a frota de ônibus. Agora, elétrico tem milhões de problemas. Tem que abandonar o combustível fóssil totalmente? Cara, eu acho que eu sou da área de petróleo, hein? Eu sou da área de petróleo. Eu acho que nós nunca vamos conseguir abandonar. Tá, beleza. Então, por exemplo... Por causa disso aqui, ó. Vamos lá, vou falar de conservação. Mas aí, né, Sérgio, aí são situações diferentes. É igual, sei lá, as árvores. Se você pegar o petróleo para produzir produtos que duram muito tempo, que você não vai queimar e não vai lançar esse carbono que está lá no petróleo para a atmosfera, não é um problema muito grande, concorda? Agora, quando você transforma... Acho que o que ele quis dizer é combustível fóssil, né? Você pegar o petróleo e transformar em combustível e queimar lá para você andar com seu carro, avião, enfim, seja lá o que for. E aí sim, aí eu acho que você emite muito carbono na atmosfera. Se você conseguir evitar isso, seria excelente. O petróleo, ele não é, só o pessoal entender, ele é usado para combustível, mas isso aqui, cara, tudo o que você falou, né?
tudo que tá aqui na nossa volta, o Richard falou que é carbono, mas além do carbono, é petróleo. Entendeu? Então, não tem. A gente. Eu acho que a gente tá mudando e tudo mais, mas eu não sou do cara do radicalismo da narrativa. Entendeu? Eu acho que tem muitos problemas nas narrativas que são colocadas assim, igual o lance falou da floresta. O cara chega lá e fala assim: é ruim desmatar. Se for manejado, não é ruim. É bom. É tranquilo. É entendeu? bom. Mas tem que ser manejado. Fala bom. É bom, é ótimo. É mala esse Richard ótimo. demais. Você velho. sabia que existe curso? Bom, é isso, meu povo. Foi legal. Legal essa discussão deles aí. Apesar do Richard ter dado essas viajadas aí com ET, caça do nada. Mas é legal, o Sérgio manja pra caramba, né? Massa demais.